A paz do Senhor, amados, glória a Deus, aleluia. Vamos aqui fazer, como sempre, o nosso estudo, bibliologia. Glória a Deus, voltamos com da Bíblia, né, que a gente tem que encerrar para começar outro estudo, né, e vocês estão comigo aqui porque são os amantes da Bíblia, né, hoje a gente vai falar sobre 2 capítulos, são curtinhos, né, eu juntei 2 das minhas anotações e a gente vai fazer isso daqui. Bem bacana mesmo, é as línguas originais que a Bíblia foi escrita e o material gráfico dos manuscritos, né? Então a gente vai falar sobre isso daí. Então, amados, vocês que estão aqui comigo, respirando Bíblia, né? É muito bom e tudo mais. Logo, logo vamos aparecer com uns ensinos interessantes. Eu quero fazer um sobre... Está aqui no meu coração fazer um sobre as mulheres, né? A questão da submissão. Será se Deus obriga, né, a mulher a ser submissa, né? É interessante aí. Então, Deus obriga, e se a mulher não fizer, Deus castiga? Então, vamos ver isso em outro vídeo aqui, vamos ver a Bíblia, né? Aqui chamada de bibliologia. Nós estamos estudando tudo em geral sobre a matéria sistemática bibliologia. Isso é matéria de seminário teológico, faculdade teológica. É uma matéria que não pode, é chamada de doutrinas essenciais, você não pode deixar de ver. Você tem que, antes de qualquer coisa para estudar, qualquer matéria da Bíblia, você tem que orar, né? Então, a gente fala de joelhologia. Foi a primeira que me ensinaram aí. Então, fica com essa daí, joelhologia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos aqui convidando os amados, 2 minutinhos. Eu estou fazendo menos para que o vídeo não fique tão extenso, né? Então, vocês aproveitar bem o conteúdo e, ao mesmo tempo, por isso que eu não estou lendo mais as passagens, né? Eu leio quando é necessário, que vou fazer sobre livros apócrifos. Vocês vão ver que tem uns que realmente tem algum pingo de verdade, mas não passa todo ele, não passa, né? Chegando mensagem aqui, aleluia. E vamos fazer isso daqui com vocês. Então, começando agora, né? Um pouquinho dela, para que vocês fiquem mais à vontade, né? E tá assim. Então, amados, foca aí. As línguas que deram origem à Bíblia, certo? Vocês têm que entender, quando vocês vão estudar a Bíblia, eu fiz um vídeo sobre Lúcifer, porque tinha gente que estava já ensinando que o nome dele não era esse. Então, para você fazer isso, você afirmar alguma coisa na Bíblia, você tem que ir por os originais, ou no mínimo você pegar de 4 a 5 Bíblias de versões diferentes. Eita! É desse jeito. 4 a 5 Bíblias, eu vou dizer por quê. Versões diferentes, bem diferenciadas. Às vezes você compra uma Bíblia de comentário, uma Bíblia de estudo, mas a interpretação é idêntica. Então, a mesma palavra que tem em uma, tem na outra. Compre diferente, né? Compre versões diferentes. E aí, você juntando as 5 no mesmo versículo, você vai entender a ideia, né? Então, Bíblias que elas se baseiam na versão da Vulgata Latina, por quê? Porque tem Bíblias que ela vai pelo escrito em grego, tem Bíblias que ela vai para o escrito em hebraico, tem Bíblias que pega, porque são mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento. A Bíblia no Novo Testamento só. E no Antigo são inúmeros. Então você veja que quando vai se basear, o intérprete ele tem 2 escolhas. Ou ele bota a palavra, ou ele bota a interpretação. Dá no mesmo da palavra, certo? Então ele vai interpretar. E isso daí, para ficar diferenciado e alcançar, você tem que checar em outras Bíblias. Então aqui as línguas originais são basicamente 3, certo? Então as línguas originais são basicamente 3. A Bíblia, no hebraico e o aramaico, para o Antigo Testamento. Você não pode dizer em que língua foi escrito o Antigo Testamento. Em hebraico. Não. Ela tem hebraico, na sua quase que totalidade, e no aramaico. Por isso que você, no Novo Testamento,
mesmo que seja em grego, mas aquela frase que Jesus estava falando ali, ela numa língua diferente. No evangelho você vê, Eli, Eli, lama sabachthani, que é a mesma coisa, Deus meu, porque me desamparaste. No outro você vai falar, Eloá, Eloá, lama sabachthani. Por que essa diferença? As línguas, uma é grega, outra é aramaica e assim vai. Então, era usado essas três línguas, né? Então, vamos lá. O hebraico era o idioma oficial da nação israelita. Faz parte das línguas semíticas. Você pode ver isso lá em Gênesis, capítulo 11, onde tem a Torre de Babel, né? Ali foi a primeira torre da Babilônia, né? Então, ali, eles construíram aquela torre e já diziam que ela ia subir até os céus. Ela não foi, porque Deus confundiu a língua, e mesmo assim eles construíram uma cidade. Então você veja que a maldade do homem estava, né, já na época. Tem gente que diz, antigamente não tinha essas coisas. Mentira, irmão. É mentira. Prostituta, charlatanismo, é das antigas isso. Certo? Só mudam os atores. Mas o pecado é antigo. Vem lá de Adão para cá, com Eva e tudo mais. Então, amados, tem uns vídeos que vocês vão achar bem interessantes, que vocês vão dizer assim, oxe, tinha isso, né? Mas tem. E a gente tem que falar desses assuntos para que vocês entendam. E espero que tenham gostado do nome aí, para ficar mais curto, né? Mais impactante. Evangelho Genuíno, né? Ficou assim agora. Estou repaginando, estou fazendo coisas novas nos grupos, né? Vocês vão ver algumas mudanças, espero que gostem. E lá no YouTube temos o canal também, Evangelho Genuíno, e nós vamos estar postando lá. Agora aqui eu faço o estudo para vocês, e vocês podem divulgar à vontade, certo? Mas aqui vai estar só com o nome até comentar, né? Vocês comentam, dá o seu gostei. O que vocês não gostaram, você diz assim, seja mais assim, fale mais desse assunto, eu quero esse assunto e tal, entendeu? E aí vocês vão falar. Então, amados, faz parte das línguas semíticas, que vem de Sem, né? Do terceiro, um dos três filhos de Abraão, de Noé, perdão, de Noé, um dos três filhos de Noé, quando desceu na arca, foi Sem, Cã e Jafé. Aí de Sem saiu os semitas. Jafé saiu jafenitas. E o de Cã saiu os cananitas. Certo? Então, semitas vieram disso da parte. Porque eram faladas na Ásia. E lá no Crescente Fértil, na Torre de Babilônia, você pode ver um versículo que tem dizendo assim, e eles falavam uma única língua. Era o quê? O hebraico, certo? É a base para o hebraico, porque o texto de Gênesis em hebraico. Só mais na frente, com outra versão chamada Septuaginta, ela passou a ser chamada de um nome de Gênesis, mas o nome do escrito, que é a mesma coisa, mas em hebraico é Bereshit, né? Bereshit, que é o princípio, começo, início, né? Então, excede em poucas regiões, as línguas semíticas formavam um ramo dividido em grupos, sendo o hebraico integrante do grupo cananeu. Este compreendia o litoral oriental do Mediterrâneo, incluindo a Síria. Palestina, território que constitui hoje a Jordânia. Então, veja bem. Recebe aí. Então, esta língua era o hebraico. O hebraico teve uma época que ele morreu, certo? Porque eles pararam de falar. E teve se eu não me engano, foi uma pessoa estrangeira, não sei, não me lembro a nacionalidade, mas uma pessoa, tenho certeza que estrangeira, levou de volta a fala hebraica, porque ele era professor disso, e ele chegou e ensinou e introduziu palavras como mouse, né, que não tinha. Por isso que diz hebraico moderno, porque tem umas palavras adicionadas
para facilitar a linguagem. Mas o hebraico é uma língua muito interessante. Elas são 22 consoantes, nenhuma vogal. Se escreve da direita para a esquerda. A gente escreve da esquerda para a direita, né? E ele é da direita para a esquerda. Então, as letras são desenhadas. As mesmas letras, separadamente, podem ser usadas como números. Entendeu por quê? Então, é uma língua que quando você vê assim, algumas pessoas vão examinar e dizem, por que esse texto está dizendo isso e naquele está dizendo aquilo? Uma palavra em hebraico quer dizer 3 em português. Entendeu aí? Então, se você tem a sua Bíblia, dê graças a Deus, porque foi uma interpretação feita com muito rigor. Não se pode fazer uma interpretação ao léu, mas tem história de interpretação que você estudando, vocês vão ver que é bem interessante. O segundo é o aramaico. Era um idioma semítico falado desde 2000 a.C. Então, era um hebraico popular, vamos dizer assim. Em Arã ou na Síria, é a mesma região. Os trechos escritos em aramaico são o de Esdras 4:8, está em aramaico, no original. As 6, até o capítulo 6, Esdras capítulo 4, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 18. Aí pula para o capítulo 7, do 12 ao 26, o de Daniel, do livro do profeta Daniel, o capítulo 2, versículo 4, ao capítulo 7, versículo 28, aramaico também. E o de Jeremias, capítulo 10, versículo 11. A influência do aramaico era de tanto E aí, quando Israel estava regressando, em 536, quando Israel regressava do exílio, falava o aramaico como língua vernácula, certo? Então, no tempo de Cristo, o aramaico tornava-se uma língua popular dos judeus e nações vizinhas. Então, era um hebraico popular, certo? O aramaico foi a língua do Senhor Jesus, seus discípulos e da igreja primitiva em Jerusalém, que não era a igreja romana, certo? É pretensão pura ali, certo? Que é um monopólio de volta e ninguém vai dar, né? O aramaico ainda sobrevive numa remota e pequena vila da Síria chamada Maloula, mas em geral morta. Só tem essa daqui, certo? Mas é morta. O grego, esta foi a língua em que foi originalmente escrito o Novo Testamento. A única dúvida paira sobre o livro de Mateus, que muitos eruditos afirmam ter sido escrito em aramaico, né? A língua grega vem da fusão dos dialetos dórico e atiço, que foram duas das principais tribos que povoavam a Grécia. E aí eles criaram essa língua pessoal. O grego do Novo Testamento não é o clássico dos filósofos, né? Mas o dialeto popular do homem da rua, dos comerciantes e estudantes, que todos podiam entender, era o grego chamado koiné. Então, quando você for estudar o grego da Bíblia, vai ser o grego koiné, não vai ser aquele grego clássico, né? Graças às conquistas de Alexandre o Grande, em 336 a.C., este dialeto formou-se. Então, o Alexandre o Grande deu a sua parcela de contribuição. Ele está lá descrito como um leopardo de 4 cabeças, né? Depois que o Alexandre morreu, ele deu o poder aos 4 governadores, né? Então, 4 cabeças, 4 reinos, né? E aí a gente vai para o material gráfico dos manuscritos, tá bom? Material gráfico dos manuscritos, além dos já citados, que eu falei de pergaminho, papiro, né? Que eram os mais importantes, também temos outros importantes que são o linho, né? A Bíblia foi escrita também em linho, tecido encontrado nas descobertas arqueológicas.
Então, o que eu estou falando aqui não é qualquer coisa, não, irmão. Isso aqui é uma coisa de arqueólogo e tudo mais. Então, isso vocês vão achar categoricamente bem aberto. Há outro também, o estraco, fragmento de cerâmica, certo? É mencionado em Jó 38:14, Ezequiel 4:1, foi usado na Babilônia. Era o fragmento, eles escreviam em cerâmica e durava mais. Você veja que ele vai saindo do papiro, que vem a palavra papel, né? É de papiro. E aí a gente vai ver que foi tendo um avanço até chegar na nossa boa e velha imprensa, né? A madeira também era usada para os escritos sagrados, né? A pedra, Êxodo 24:12, você veja que é o tempo da pedra ainda, né? Pode ser usado. E Josué 8:30-32, as citações formam que e já tinha a existência de a pedra como lugar de escrever. Tábuas recobertas de cera, Isaías 8:1 e Lucas 1:63. Então, você vai ver que tem já essa parte de cera, né? A questão da cera para as tábuas serem recobertas com cera para durar mais. Como exemplo, usados os materiais supracitados, temos os livros em pedra, conhecidos como Código de Hammurabi. Então, esse Código de Hammurabi é até bom você pesquisar em PDF, você pode achar. Não é um livro que você vai... É bom mais para informação, mas você não vai poder aplicá-lo na sua vida. Eu tenho certeza, certo? Que lá é um código de sentenças, né? Então, você vai ver, prestar atenção nisso. Um código de leis descoberto em Susa em 1902, também lindamente trabalhado em pedra, com 2 metros de altura. O código trata de cultos dos templos pagãos, por isso também eu disse isso, né? Administração da justiça e leis em geral. Atualmente, esse código encontra no Museu do Louvre, Paris. A tinta também está em Jeremias 36:18. Muitas tintas de escrever fabricadas na antiguidade eram de excelente qualidade. A palavra hebraica correspondente é deio. Então, deio é tinta. Então, que ocorre apenas uma vez em Jeremias 36:18, e o termo grego é melas negro, que a substância fala do carvão vegetal, tá lá aparece também 3 vezes no sentido de tinta, em 2 Coríntios 3:3 e 2 João 12, 3 João 13. As substâncias eram carvão vegetal pulverizado ou negro de carvão, entendeu? Então era usado o carvão misturado com goma e água. Então eles davam um jeito para escrever e para deixar eterno. Então a pedra muito superior eles, quando lavravam um livro assim, era para durar para gerações. Então, no início, nem todo mundo tem esse conhecimento de pedra, mas você veja que dava um jeitinho. E o papiro, ele se desgastava nas margens, nunca no meio logo, mas era nas margens. Então, eles deixavam tanto assim de escrito e tanto assim era o papel. Então, era muita margem para dar tempo de fazer outro. E era manual. E eles nunca, isso é conversa, eles nunca tiravam nada. Nunca. Era fielmente. Porque para eles, aquela palavra, eles tirando Deus, Yahvé, ele ia pesar a mão e imediatamente eles cairiam para trás. Eles tinham esse medo, esse temor. Então, aqui, misturado com goma e água, esse tipo de tinta perdurava indefinidamente se o material escrito com o mesmo fosse mantido seco. Mas caso se umedecesse, logo a tinta se dissipava. A origem da tinta de escrever remonta à época do Egito e da China, onde foram encontradas desde cerca de 2500 antes de Cristo. Então você veja
a qualidade, né, irmão? Que realmente a gente tem aí, e é muito, mas muito bom. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? E vamos ter, próxima semana, de novo, a aula sobre o pecado. Qualquer dúvida, deixem aqui no grupo ou lá no YouTube, que é melhor, que aparece no sininho, que vocês perguntaram alguma coisa. Vocês se inscrevam no nosso canal e vocês vão ter aqui, eu vou sempre deixar o link do canal aqui para vocês procurarem e vocês vão realmente desfrutar. Tem falando sobre Jezabel, tem falando sobre usos e costumes, tem falando sobre tudo que você imaginar. Tem vídeos de humor, então vocês vão gostar muito. Então, para que vocês sejam edificados, né? E esse vídeo chegando, se é alguém que não é evangélico, e você gostou, você quer aprender mais da Bíblia? Compre uma Bíblia, ela é muito barata, justamente para ter acesso a todos. Você compre uma versão que você entenda, você vai perguntar ao vendedor, eu quero comprar uma Bíblia, e ele vai perguntar, ele diz, qual é a mais fácil de se entender, e você vai entender esse daí. Então, você, tendo uma preferência, ele dá uma para você ler, uns textos específicos, e você gostando, diz, gostei dessa, pronto. Você compra. Ela vai trabalhar na sua vida espiritual, financeira, emocional. Ela vai ter todas as regras para você prosperar na sua vida. Então, também vai abrir seus olhos. Há muita coisa que você não está ainda aberto. Então, a esse eu estou falando a desviados, que já conhecem, volto para Jesus. E aos que nunca foram ainda evangélicos, você não é evangélico da religião, é evangélico de aceitar as boas novas de salvação de Jesus. Então, aceita Cristo, confessa Jesus com sinceridade e você estará salvo. Compre uma Bíblia e leia ela todos os dias, tira aquele tempinho para você começa de Gênesis, lê 2 capítulos do Antigo e um do Novo que começa em Mateus. Então, você lê 2 de Gênesis, 1 de Mateus, 2 de Gênesis, 1 de Mateus e vai seguindo nessa ordem. Então, amados, a paz do Senhor e até a próxima.